Olá, meu nome é Alexandre Gismonte, eu sou doutor em música pela UFMG e estou aqui para apresentar uma palestra sobre a minha pesquisa de doutorado. Agradecendo ao convite da professora Luciana Monteiro para participar do projeto Viva Música. Bom, o título da minha pesquisa de doutorado é O Ensino e Aprendizagem da Polirritmia no Violão, uma proposta pedagógica baseada no conceito de dissonância rítmica. Essa palestra ela vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, apresentarei o contexto geral da minha pesquisa de doutorado. E na segunda parte, vou demonstrar como que foi o processo de definição dos conceitos, né, gerais e dos conceitos específicos usados no meu trabalho de doutorado. Por exemplo, alguns conceitos ritmo, os conceitos de ritmo, conceitos de polirritmia, conceitos de dissonância rítmica, etc. A motivação para a minha pesquisa de doutorado, ela surgiu como um desdobramento da minha pesquisa de mestrado, onde eu também enfoquei a polirritmia no violão, porém não aprofundei tanto nos aspectos pedagógicos, didáticos, de ensino, né, e aprendizagem desse procedimento no violão. Então, no doutorado, eu me interessei eu me dividi a minha pesquisa basicamente em duas vias. Uma delas conceitual, que é a parte que eu vou apresentar nessa palestra, tá? Que é o meu estudo, né, a pesquisa mais conceitual, a discussão e definição de conceitos do meu trabalho. E também, no meu trabalho de doutorado, eu também explorei, também, como eu falei antes, muito pelo ensino e aprendizagem, pelos aspectos pedagógicos, né, do ensino e aprendizagem da polirritmia no violão. Então, também como uma linha empírica, né, de pesquisa empírica, eu enfoquei a aplicação dos conceitos, né, que eu elaborei no meu trabalho, e também a experimentação de métodos de ensino da polirritmia. Bom, a justificativa do meu trabalho, a importância dele, né, do ponto de vista conceitual, tem muito a ver com o que eu encontrei, né, que foi uma ausência de consenso epistemológico sobre os conceitos de polirritmia e polimetria. E também uma escassez de trabalhos teóricos e ou práticos que relacionassem os conceitos de polirritmia e dissonância rítmica. Do ponto de vista empírico, eu me baseei na visão da Marisa Fonterrada, quando ela critica, né, a educação musical ocidental, que não se deixa, né, ela não se deixou atingir muito pela revolução estética da composição musical ocorrida no princípio do século XX, quando nós temos, por exemplo, a dissolução do sistema tonal, com Schoenberg, né? Quando nós temos também o emprego de uma série de procedimentos composicionais, dentre eles a polirritmia, né? Enfim, largo emprego de síncopes, de frequentes mudanças de compasso, enfim, vários recursos que compositores como Stravinsky, como Messiaen, como o Béla Bartók estavam utilizando nesse período para romper, de um certo modo, com aquela regularidade da métrica, regularidade do ritmo que vinha lá do classicismo, né? E também do romantismo, né? Embora no final do romantismo a gente já tenha algumas demonstrações assim, né? Do emprego desses procedimentos composicionais, que vão, na verdade, ganhar mais assim, terreno no início do século XX. E além disso, também
uma importância grande do meu trabalho é a escassez, né? Que eu encontrei escassez de obras didáticas voltadas para o ensino da polirritmia no violão e também de repertório, né, violonístico, que ilustra a aplicação da polirritmia nesse instrumento. Então, agora, vendo objetivamente, o que eu encontrei em relação ao conceito de polirritmia? Eu vou aqui elencar algumas definições desde as décadas de 60 até os dias atuais, né? Então, eu vou começar com o Hugo Riemann, que em 67 ele diz que uma distinção clara entre os conceitos de polirritmias e polimetrias ainda não se mostra possível. 20 anos depois, com Wallace Berry, nós vamos ter que o termo polirrítmico é frequentemente usado num sentido mais apropriadamente expresso enquanto polimétrico. Então, essa citação de Berry, de um certo modo, ela relembra, né, o que o Riemann tinha já colocado 20 anos antes. Depois, em 95, né, nós temos um trabalho da Folio, que inclusive é um dos poucos, né, que cita esse conceito de dissonância rítmica. Ela vai dizer que uma definição geral de polirritmia levará em conta um dos 3 tipos de dissonância rítmica. Então, ela é uma das que eu encontrei a primeira autora autor que vai relacionar a polirritmia com a dissonância rítmica, esses 2 conceitos, né? E finalmente, já nos anos 2000, essa citação de London, a última, que é retirada na verdade do verbete ritmo do dicionário Groove, que é o dicionário mais, né, consultado, né, no meio acadêmico. Ele vai dizer que polirritmos são frequentemente descritos em termos da presença de 2 ou mais métricas simultâneas, assim mais apropriadamente polimetrias. Até aqui, né, isso aqui parece como uma rememoração, né, desde do Riemann, o Berry também falou sobre isso. Entretanto, o London ele acrescenta: descrições de dissonância métrica costumam apontar para condições semelhantes. Então aqui a gente consegue ver como que todos esses conceitos, né, que foram citados aqui, polirritmia, polimetria, dissonância rítmica e dissonância métrica, né? Todos esses conceitos eles têm uma ambiguidade entre eles, né? A gente não consegue entender direito o que é polirritmia, o que é polimetria, o que é dissonância rítmica, o que é dissonância métrica. Bom, agora, do ponto de vista da performance da polirritmia, embora eu não vou enfocar esse ponto nessa palestra, mas só para deixar aqui para conhecimento geral, né, para um contexto geral da minha pesquisa, o que eu encontrei em grande parte da bibliografia didática, né, para instrumentos de percussão, para bateria, para percussão corporal, né, um consenso, né, dizendo que a capacidade de realização prática da polirritmia está diretamente condicionada ao desenvolvimento da coordenação motora. Então, essa citação é uma citação, na verdade, eu sintetizei, né, de vários autores aqui que eu encontrei, né, um consenso em relação a isso. A coordenação motora aqui, eu entendo ela, né, a referência que se faz à coordenação motora aqui é a capacidade, né, do nosso corpo de articular movimentos, né, com os músculos esqueléticos, né? Os músculos esqueléticos são aqueles músculos que nós movimentamos voluntariamente. Então, como eu falei, na literatura da percussão corporal, né, de instrumentos de percussão ou bateria, exercícios de coordenação motora, exercícios que visam, né, o desenvolvimento da coordenação motora, se destinam prioritariamente ao estudo da independência rítmica entre membros do nosso eixo corporal, cabeça, mãos e pés. Entretanto, né, na literatura didática do violão, os exercícios de coordenação motora se destinam prioritariamente ao estudo da sincronização entre as mãos ou entre os dedos. Por quê? Porque para produzir um som no violão, né, uma nota individual, eu preciso, com um dedo, pinçar uma corda e com o outro apertar, caso eu não toque uma corda solta, né? No violão nós só temos 6 cordas soltas, então todas as outras notas, né, infinidade de outras notas, a gente vai obter
pinçando com um dedo numa mão e com a outra apertando em alguma casa do instrumento. Então a gente precisa de a sincronização de dois movimentos para obter um som só. Então por isso que é importante no violão a técnica da sincronização. Entretanto, para a performance da polirritmia, isso acaba prejudicando. Por quê? Porque a performance da polirritmia exige do músico atuação independente de dois ou mais membros do seu corpo. Porém, no estudo do violão, o mais comum é treinar apenas a atuação síncrona, ou seja, ao mesmo tempo, com sincronia de movimentos, né? Entre a sincronia das mãos ou dos dedos. Bom, chegando então ao problema, né? Qual é o problema que eu encontrei? Conceitualmente falando, que é o foco aqui dessa palestra, encontrei que a ambiguidade dos conceitos de polirritmia, polimetria, dissonância rítmica e dissonância métrica, afinal de contas, né, ele provém, na verdade, da falta de uma distinção clara entre os conceitos de ritmo e métrica. Por quê? Porque em todos esses conceitos, polirritmia, polimetria, dissonância rítmica e dissonância métrica, nós temos embutido aí os conceitos de ritmo e métrica. Polirritmia, muitos, ritmia, ritmos, né? Polimetria, muitos, metria, métrica. Dissonância rítmica, dissonância do ritmo. Dissonância métrica, dissonância da métrica. Então, surge a questão, como estabelecer uma distinção, né, entre os conceitos de ritmo e de métrica? E o problema empírico do trabalho tem muito a ver com o que eu acabei de falar, sobre a coordenação motora. Ou seja, exercício de coordenação motora que requerem atuação assíncrona das mãos e dos dedos na execução do violão são raramente encontrados na literatura didática desse instrumento. Como eu falei antes, esses tipos de exercício, eles são muito encontrados na literatura didática da percussão corporal, dos instrumentos de percussão, etc. Mas não na literatura do violão. Como elaborar, então, uma proposta de ensino da polirritmia no violão baseada na atuação assíncrona, né, das mãos ou dos dedos na execução desse instrumento? Bom, agora a segunda parte da palestra, onde eu vou apresentar, né, uma definição, né, dos conceitos, tanto o processo, né, de elaboração dos conceitos do meu trabalho, quanto também a definição dos conceitos gerais e mais específicos do meu trabalho. Então, eu vou começar essa segunda parte só esclarecendo, assim, é muito importante entender os elementos fundamentais com os quais eu trabalhei para elaborar os conceitos, para definir os conceitos que eu proponho no meu trabalho. Então, o primeiro elemento desses elementos é o pensamento discursivo. Um conceito, né, ele necessita da nossa capacidade de pensar discursivamente, ou seja, de forma imediata, ou seja, por intermediação. Então, o pensamento discursivo, ele não é um pensamento que de forma direta vai nos levar a um conceito. Não. O pensamento discursivo, ele vai através de uma operação, né, de encadeamento lógico de ideias, de juízos, né, ele vai, através desse encadeamento, vai nos levar finalmente, né, a um conhecimento, que é, no caso, eu estou tratando como um conceito, de forma indireta. Então, a gente percorre um caminho, né? A gente vai examinar um mesmo objeto por diversos ângulos, a gente vai associar ideias, né? Como eu falei antes, estabelecer um encadeamento lógico de ideias, de juízos, até chegar finalmente a um conceito. Então, o pensamento discursivo foi absolutamente fundamental para eu desenvolver, para eu determinar, né, definir os conceitos do meu trabalho. Um outro aspecto também fundamental nesse processo foi a abstração intelectual. A nossa, que é uma operação, né, uma capacidade que nós temos também de analítica, né, que implica a decomposição de um todo, né, de algo, algum objeto, né, da realidade, né. Quando a gente faz uma análise desse objeto, quando a gente decompõe ele em partes para entender melhor, né, cada uma dessas partes, para elaborar conceitos, né, o que a gente está fazendo uso? A gente está fazendo uso
desse recurso que é da abstração intelectual. Por que isso é importante? Porque ao considerar elementos individuais, né, dentro de um todo, né, na realidade, né, na realidade empírica, ao considerar cada um desses elementos individuais, nós temos a possibilidade de entender melhor e de elaborar conceitos específicos, né, para cada uma dessas partes, que não são dadas para nós simplesmente na observação, né, na observação empírica, né, de objetos sensíveis, de objetos sensoriais. Por isso, a abstração intelectual ela é tão importante. E, nesse sentido, ela nos capacita para transformar objetos sensíveis afinal de contas, em conceitos intelectuais. Bom, como eu falei, a abstração intelectual ela nos possibilita, né, transformar objetos sensoriais em conceitos intelectuais. Então, como a minha pesquisa ela está centrada na polirritmia, né, no ritmo, então o que acontece? Eu estou lidando, obviamente, com um objeto sensorial. Então, eu vou partir agora da percepção. É fundamental perceber, entender melhor como que a percepção opera, né? Como que nós percebemos, né, esse objeto, afinal. Eu vou tratar de um modo geral, tá? Como que a gente percebe os objetos sensoriais e como que esse conhecimento sensorial ele se estabelece. Então, segundo a fenomenologia e a psicologia da Gestalt, a fenomenologia e a psicologia da Gestalt, elas são duas áreas do conhecimento. A fenomenologia é uma área do conhecimento filosófico, né, surgida no século XX, no início do século XX, fundada pelo filósofo alemão Edmund Husserl, né, e a psicologia da Gestalt também, no mesmo período, também surgindo uma vertente da psicologia que investiga justamente os mecanismos da percepção e da cognição, né? Então, essas duas áreas de conhecimento, elas vão dizer que nós, os seres humanos, não temos sensações parciais ou elementares, mas, em vez disso, percebemos formas ou totalidades organizadas. Então, um exemplo disso é muito usado pelos gestaltistas, né? É o que se chama da ilusão de Muller-Rie. Então, aqui nós enxergamos duas linhas, né? E com algumas linhas menores adventícias, né, nas extremidades, sendo que eu estou enxergando aqui a linha de baixo, ela me parece maior do que a linha de cima. E aí eu pergunto se vocês também estão vendo isso. Então, o que os gestaltistas argumentam se tivéssemos sensações parciais, então teríamos que ver como sendo de mesmo tamanho duas linhas que são objetivamente de mesmo tamanho. Aí eu vou acrescentar aqui embaixo, a gente vai ver que as duas linhas, né, ali que eu exibi em cima, as duas linhas, elas são paralelas, elas são absolutamente de mesmo tamanho. Entretanto, quando nós observamos, né, a experiência mostra que nós percebemos essas duas linhas, né, como formas ou totalidades diferentes entre si. Ou seja, a percepção ela se dá, como eu falei antes, pela percepção de totalidades organizadas e não assim. Nesse caso, a gente não observaria as linhas separadamente das outras linhas menores que estão ali incluídas nas extremidades. Um outro aspecto importante da percepção é que a percepção ela opera também por perspectivas. Então, segundo a fenomenologia, né, que é um estudo, a fenomenologia ela surge também, né, no início do século XX, como um método, na verdade, de descrição filosófica, descrição dos fenômenos da consciência, né, que são para essa corrente, para essa
A área do conhecimento são justamente a partir através desses fenômenos que nós conhecemos a nós mesmos e ao mundo. Tudo que nós conhecemos é através dos fenômenos da nossa consciência. Então a fenomenologia ela vai colocar também uma especial atenção no funcionamento, né, da percepção, dizendo que sempre a percepção se realiza por perfis ou perspectivas. Ou seja, nós nunca percebemos um objeto por inteiro de uma só vez, mas, em vez disso, nós obtemos percepções parciais do objeto, a cada vez que somos expostos a ele. Então, por exemplo, nós temos aqui na nossa frente um cubo, né? Então, quando a gente observa esse cubo aqui, esse desenho de cubo, mesmo se você tivesse um cubo na sua frente, dependendo do ângulo em que você olha o cubo, você vai observar faces diferentes do cubo. Então aqui, por exemplo, nós estamos observando a face frontal do cubo, a face lateral direita e a face superior. Essa é a percepção de um cubo. Aqui do lado eu acrescentei outras perspectivas, né? Outros ângulos a partir dos quais eu poderia ver o mesmo cubo. Então, por exemplo, aqueles 3 cubos que estão na parte de cima, como a gente já está vendo ele de baixo, a gente levantou um pouco ele, então a gente está vendo ele por um outro ângulo. Então a gente já vê, já conseguimos ver a face dianteira, né? Seria a face lateral esquerda e a face inferior, né? Na linha do meio, onde tem só um cubo. Como a gente já está vendo ele mais ou menos na mesma linha que é nosso olhar, então nós deixamos de ver a face inferior que a gente via antes, naquela linha superior. Então, e nos 3 cubos de baixo, a gente voltou a enxergar, embora de outro ângulo, algumas faces do cubo, como a face superior, naquela linha de baixo, onde tem 3 cubos, a face frontal e a face lateral esquerda, né? Sendo que antes, quando a gente viu o cubo grande aqui na parte esquerda, a gente estava observando, na verdade, a face superior e a face lateral direita, e não a face lateral esquerda, como agora. Então, a percepção, ela sempre se dá por perfis. Nós nunca temos acesso, né, nunca percebemos o objeto completo. Nós não somos capazes, por exemplo, de enxergar os 6 lados de um cubo de uma vez só. Bom, agora eu vou apresentar já o primeiro conceito que eu utilizei no meu trabalho, que é o conceito de ritmo interpretado. O Yeston, né, que é um pesquisador da Yale University, ele define o ritmo interpretado como sucessão de eventos sonoros, né, que implica uma organização métrica interna ou qualquer agrupamento de eventos que possa existir nela. Então, eu tenho aqui um exemplo, né, que eu vou colocar, de um ritmo interpretado, certo? Ou seja, esse exemplo é uma melodia monofônica simples, interpretada em 2/4. Vocês vão ver que eu vou contar os tempos, né, do 2/4. 1, 2, 1, 2, para demonstrar de que forma eu estou interpretando esse ritmo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muito bem, agora eu vou dar um outro exemplo de ritmo também interpretado. Vocês vão identificar, né, que a melodia que eu vou apresentar aqui é a mesma melodia de antes. Entretanto, ela agora vai ser interpretada em 3/8. Vamos ver como é que vai ficar isso. Eu vou contar, vocês vão ver que eu vou contar os 3 tempos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bom, então, isso mostra o quê? Que um ritmo interpretado é percebido como uma totalidade ou forma organizada. Então, todo ritmo interpretado, ele já vai ser o quê? Ele é um fenômeno, né, em que o ritmo e a métrica eles já estão integrados, né? Tanto o ritmo quanto a métrica eles fazem parte de um mesmo fenômeno. Por quê? Porque a percepção ela opera por perfis ou perspectivas. Então, quando a gente no ritmo interpretado, nós temos um ritmo já sendo conhecido, né, conhecido
empiricamente, já por uma perspectiva específica, que foi o que aconteceu aqui. Nós temos uma mesma melodia igual, só que cada uma desses exemplos nos mostra essa mesma melodia sendo né, entendida como uma forma organizada, já dentro de si, fechada dentro de si, e que é diferente, faz com que o exemplo 1 seja diferente do 2. E é isso que eu acabei de falar. Cada ritmo interpretado revela apenas uma perspectiva parcial, né, do ritmo em questão. Sendo assim, um ritmo interpretado é o quê? É o conhecimento sensorial do ritmo. É o conhecimento que nós temos a partir da percepção do ritmo. Agora eu vou partir para o conceito de ritmo não interpretado, que é muito importante para complementar, né, o conceito anterior. O Yerson ele vai definir o conceito de ritmo não interpretado como sequência de eventos, né, como uma sequência de eventos sonoros considerada antes que qualquer julgamento seja feito em relação à sua organização métrica interna. Ou seja, do mesmo modo que no ritmo interpretado nós temos já uma organização métrica, que significa que o ritmo ele já está, né, ele é conhecido, né, a partir de uma perspectiva de um todo organizado. No ritmo não interpretado nós não temos nenhum julgamento, nós não temos nenhuma organização prévia. Nós conseguimos observar o ritmo sem estar, né, sem ser um conhecimento sensorial. Aqui nós temos no exemplo 3, né, exatamente a sequência de eventos sonoros, né, que eu acabei de mostrar ali nos exemplos anteriores, né? Isso aqui é só para uma questão de exemplificação. É claro que quando eu colocar, eu vou aqui executar agora, colocar para a gente ouvir, isso aqui não vai, na medida que a gente ouça, né, a gente também está tendo a percepção, né, do som. Então, inevitavelmente, nós vamos ouvir um ritmo interpretado. Nós vamos ouvir, de alguma forma, né, alguma interpretação, por mais que eu não esteja contando nenhum tempo. Entretanto, é só para efeito de exemplificação, para a gente ouvir agora sem nenhuma contagem. Muito bem. O ritmo não interpretado, ele resulta de uma atitude analítica, já que implica a decomposição do ritmo interpretado em elementos objetivos e subjetivos. Então, como eu falei antes, através do pensamento discursivo, através da abstração intelectual, nós somos capazes agora, né, de partir do ritmo interpretado, que é aquele ritmo que já implica uma configuração, né, um todo, já uma organização métrica, certo? Uma forma já organizada, e nós vamos a partir, né, abstraindo, né, ao abstrairmos o ritmo não interpretado do ritmo interpretado, nós captamos o objeto o ritmo por inteiro. Então, ao contrário da percepção, que ela opera por perspectivas sempre, nós temos sempre uma perspectiva, um ângulo a partir do qual nós observamos um objeto sensorial, né? Já quando a gente faz a abstração, né, intelectualmente de elementos, né, desse objeto sensorial, nós temos então, no caso aqui, o nosso objeto de investigação no momento é o ritmo. Então nós conseguimos captar o ritmo por inteiro, ou seja, nós aprendemos o ritmo como independente da métrica. Nesse sentido, o ritmo musical é representado por uma sequência objetiva de eventos sonoros, enquanto a métrica, né, é representada por uma perspectiva ou uma forma subjetiva de perceber o ritmo. Nesse caso, o ritmo não interpretado é o quê? É o conhecimento intelectual, seria o conhecimento intelectual do ritmo. Bom, agora que a gente já tem uma distinção mais clara entre o que é ritmo e o que é métrica, então fica mais fácil da gente entender o que seria a polirritmia e a polimetria, correto?
Então a polirritmia, então, ela vai ser definida aqui como a sobreposição de duas ou mais sequências objetivas de eventos sonoros, ou seja, como a sobreposição de dois ou mais ritmos, afinal de contas, né? Eu tenho um exemplo aqui, uma polirritmia bem simples, tá certo? Então, nesse exemplo aqui, nós temos duas sequências de eventos sonoros, né? Uma sequência que está aqui com essas notas Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? E uma sequência diferente, mais grave, que é Lá, Si, Dó, tá certo? Então, são duas sequências, né? Existe uma sobreposição de duas sequências, portanto, existe uma polirritmia. Por mais simples que seja, é uma polirritmia, porque poli é muitos e ritmo, né, é uma sequência objetiva de eventos sonoros. Então, nós temos uma polirritmia aqui, por mais simples que seja, né? Uma polimetria já seria o que, então? Já seria a ocorrência simultânea de duas ou mais perspectivas ou formas subjetivas de perceber o ritmo por diferentes indivíduos. Como a gente viu antes, a percepção, né, segundo a fenomenologia, segundo a psicologia da Gestalt, ela opera sempre por perspectivas, sempre por perfis. Então, nós nunca somos capazes de perceber por completo, né, um objeto sensorial. Senão, nós percebemos esse objeto, né, a partir de uma perspectiva ou de outra. Então, nesse caso, seria impossível nós percebermos, né, o mesmo ritmo a partir de duas perspectivas métricas, né, no caso, organizações métricas, perspectivas diferentes, porque nesse caso é justamente a métrica que, no caso do sentido da audição, é a métrica que vai determinar que perspectiva a partir da qual nós vamos, né, perceber um determinado ritmo. Então, nesse caso, aqui no exemplo 5, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma mesma melodia, certo? Uma melodia simples, bem curtinha, e aqui eu coloquei duas orelhinhas aqui, ó. Por quê? Porque nesse caso, eu quis dizer que uma pessoa pode ouvir essa mesma sequência de eventos, né, em 3x4, né, numa métrica 3x4, e uma outra pessoa ao mesmo tempo pode ouvir ela em 6x8. Aqui vai ouvir em 3x4, ela vai ouvir dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E a pessoa que ouvir em 6x8 vai ver assim. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, na verdade, são duas formas, né, de perceber o mesmo ritmo. Aqui, na polimetria, nós temos o quê? Nós temos ritmos interpretados e na polirritmia, ali em cima, né, tanto que eu não coloquei nenhuma fórmula de compasso, no exemplo 4, nós temos dois ritmos não interpretados. Vamos lá, agora para o conceito de dissonância rítmica, que é o conceito que está no título da minha tese, né? Então, o conceito de dissonância rítmica, ele definido por Easton, esse mesmo autor que eu estou trazendo aqui na palestra hoje, como uma interação de dois ou mais níveis de movimento, cujas velocidades não podem ser expressas como uma multiplicação ou divisão simples umas das outras. Bom, nós precisamos entender, então, o que é um nível de movimento. O Easton, ele introduz esse conceito de nível de movimento, querendo se referir ao quê? A uma sucessão regular de eventos de mesma classe, determinada por vários critérios de recorrência, tais como intervalo entre pontos de ataque, durações, dinâmica, etc. Ou seja, um nível de movimento, ele na verdade é um ritmo, né? Porque ele é uma sucessão de eventos, só que ele é uma sucessão regular de eventos. Então, ele é um tipo específico, vamos dizer, de ritmo, né? Um nível de movimento é um tipo bem específico de ritmo. E ele vai ser formado por eventos de mesma classe. De mesma classe aqui, quer dizer que, por exemplo, se eu tenho uma sequência regular de durações, então significa que todas as durações vão ter o mesmo valor. Significa que essa é a classe de eventos, né? Eventos de duração de mesma classe, que é determinada por apenas um critério, a duração. Se eu tiver, por exemplo, uma sucessão regular de eventos que tem de mesma classe, ou seja, que podem ser
essa sucessão regular, ela pode ser identificada por regularidade de pontos de ataque, né? Que eventualmente pode coincidir com duração, mas às vezes você tem uma pausa no meio, mas se os pontos de ataque, embora você tenha pausas, né, de som, se os pontos de ataque forem equidistantes entre si, então você vai ter, nesse caso, uma sucessão regular de eventos, né, de mesma classe, mesmo intervalo entre pontos de ataque. E por aí vai, ou seja, cada critério vai estabelecer um nível de movimento diferente. Então, vamos aqui mostrar um exemplo aqui, ou seja, o exemplo 6 eu vou mostrar uma dissonância rítmica, cujos níveis de movimento são determinados pelo critério de recorrência de intervalo entre pontos de ataque. Antes de botar para tocar, eu vou explicar aqui no exemplo 6, nós temos na parte, na voz superior, onde nós temos 3 semínimas, né? Nós temos um nível de movimento que a gente identifica, né, como de velocidade 2, por isso que tem esses 2 aqui em cima de cada semínima, tá certo? Então, aqui por que é velocidade 2? Porque o 2, ele designa a menor figura, a duração da menor figura que existe implicitamente tanto nessa sequência superior quanto na sequência inferior de eventos sonoros. Então, na sequência superior nós temos nas duas sequências nós temos como a figura da colcheia como a menor, a figura mais curta, duração mais curta. Então, ou seja, os eventos de mesma duração aqui da voz superior, eles estão se repetindo, né? Ou seja, existe uma sucessão regular de eventos que dura 2 colcheias até voltar a ocorrer novamente. E na voz inferior também é uma sequência também regular de eventos, né, de mesma duração. No caso, essa duração aqui, dentro de uma semínima pontuada, nós temos, na verdade, 3 colcheias, e por isso que esse número 3, então, um nível de movimento de velocidade 2 contra, né, um nível de movimento de velocidade 3. O próximo exemplo, no exemplo 7, eu vou mostrar aqui uma dissonância rítmica um pouco diferente, né, onde os níveis de movimento, os 2 níveis de movimento aqui, embora também esse nível de movimento também sejam de velocidade 2, na parte de cima e 3 na parte de baixo, eles são determinados por critérios, né, de cima de dinâmica. Por quê? A gente vê que nós temos um sinal de dinâmica, ó, a cada 2 colcheias. Então, por isso que a gente tem aqui uma velocidade 2, né, na parte superior. E também na parte inferior nós temos o quê? Nós temos um nível de movimento 3. Por quê? Porque nós temos um conjunto de durações aqui formado por uma semínima e uma colcheia que se repete a cada 3 colcheias, né? Então, dentro desse espaço de tempo. Então, nós temos uma sucessão regular de eventos de mesmas durações aqui. Então, nós temos também uma dissonância rítmica. Nós vamos ouvir agora o exemplo 7. Bom, é importante destacar, então, que uma dissonância rítmica ela é composta por ritmos não interpretados. E, assim, ela é um conhecimento predominantemente intelectual. Vamos passar agora para a dissonância métrica. A dissonância métrica, ao contrário da dissonância rítmica, ela não foi cunhada pelo Yeston, que é aquele autor que eu estava citando até há pouco tempo atrás, né? Então, quem na verdade introduziu, né, cunhou esse conceito foi o Krebs, Harald Krebs, também um pesquisador muito atuante, muito importante, estadunidense também. Então, ele vai definir a dissonância métrica como a interação de 2 ou mais níveis de movimento, onde a maioria ou todos os pontos de ataque dos níveis envolvidos
se mostram desalinhados entre si, o que, né, provoca no ouvinte uma sensação de conflito entre esses níveis de movimento. Então você veja que, enquanto na dissonância rítmica nós temos, na verdade, uma compreensão de como, matematicamente, através, né, da recorrência, através da comparação entre os níveis de movimento e a velocidade de recorrência deles, né, de dois ou mais níveis de movimento, através de uma análise, né, através de uma análise retomando ali aquela ideia do pensamento discursivo, da abstração intelectual, é através de uma análise, na verdade, né, uma análise matemática ali que a gente vai entender, chegar a compreensão de uma dissonância rítmica. A dissonância métrica, ela já implica, na verdade, a percepção sensível, né? Então, essa que seria a grande diferença. Aqui eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei agora na dissonância rítmica, agora eu vou trazer ele para a dissonância métrica. Então, nesse exemplo 8, nós temos uma dissonância métrica onde a maioria dos pontos de ataque dos níveis envolvidos, 3, que são o quê? Que são todas as duas semínimas aqui, que estão fora daquela caixinha vermelha, e a semínima pontuada da parte inferior também. Então, três pontos de ataque, né, eles se mostram desalinhados entre si. Você vê que cada um acontece num lugar, num momento, não são assíncronos, né? Enquanto a minoria, né, ou seja, apenas 2 eventos, que são aqueles eventos que estão dentro da caixinha vermelha, se mostram alinhados, ou seja, eles são síncronos. Então a maioria está desalinhada. Isso significa que nós temos a dissonância métrica e, em tese, é isso que o Krebs esse autor, ele vai argumentar, é que isso necessariamente vai criar uma sensação de conflito na nossa audição. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? Próximo exemplo, eu também vou trazer o mesmo exemplo que eu dei na dissonância rítmica, só que agora, como vocês viram, quando eu trato de dissonância métrica, né, ou mesmo de um ritmo interpretado, eu sempre estou contando os tempos. Por quê? Porque eu estou querendo dar essa noção da percepção sensível estar mais presente, né? Ser a nossa referência principal quando a gente fala de métrica, que não acontece da mesma forma quando a gente fala só de ritmo, né? Que no meu trabalho o ritmo está muito mais ligado a uma compreensão mais intelectual e mais da estrutura, né? Mais de uma sucessão de eventos objetivos e não da forma como nós percebemos esses eventos sonoros, da forma como eu falo, dentro de uma configuração, dentro de uma totalidade organizada, ou seja, dentro de uma percepção. O exemplo 9, ele é uma dissonância métrica onde a maioria dos pontos de ataque iniciais dos níveis envolvidos, 3, aqui também, na parte superior nós temos todos os ataques que nós temos aqui, que estão fora da caixinha. Na parte superior são os 2 ataques que tem acentuação, né? Que tem sinais de marcato, e também na parte inferior a semínima, né? Que está aqui no segundo grupo, né? De durações de semínima e colcheia. Também esses 3 ataques, né? Eles se mostram desalinhados entre si, enquanto a minoria se mostra alinhado, que são apenas os 2 primeiros, né? O primeiro da parte inferior, que é uma semínima, e o primeiro da parte superior, que é uma colcheia com um acento marcado. Então, também nós temos uma dissonância métrica e também, segundo o Krebs, a audição disso, né, ela deve gerar um conflito, uma sensação de conflito. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bom, agora o último exemplo, que é um exemplo novo, onde aqui a gente vai ver uma dissonância métrica, no exemplo 10, onde, né, todos os pontos de ataque dos níveis envolvidos, ou seja, 6 pontos de ataque, né, ou seja, são todos os pontos de ataque que a gente tem, né, nesse exemplo, se mostram desalinhados entre si. Ou seja, não existe nenhuma coincidência, nenhuma sincronia de pontos de ataque aqui. Isso significa, segundo o Krebs, que nós temos uma dissonância métrica que sim. Por quê? Por conta de que aqui não tem nenhum ponto de ataque
da parte superior e da parte inferior, eles coincidem. Mais uma vez, ele argumenta que isso deveria gerar uma sensação de conflito entre esses níveis de movimento. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sendo assim, nós podemos entender então que a dissonância métrica, diferente da dissonância rítmica, é composta sempre por ritmos interpretados, né? Isso justifica o fato de eu ter usado sempre as fórmulas de compasso aqui em todos esses exemplo 8 a 10, né? E é um conhecimento predominantemente sensorial. Bom, agora eu vou apresentar um conceito que foi cunhado, né, no meu próprio trabalho, né? Eu mesmo desenvolvi esse conceito, elaborei esse conceito, que é o conceito de dissonância metrorrítmica. Então, o Yeston, ele cunhou o conceito de dissonância rítmica e o Krebs cunhou o conceito de dissonância métrica. Eu cunhei, né, no meu trabalho, eu estou propondo o conceito de dissonância metrorrítmica. Por quê? A definição desse conceito é a interação de dois níveis de movimento, um gerado por um padrão rítmico um padrão rítmico ou de ataques previamente percebido que persiste na cognição do ouvinte. Então, aqui é uma observação importante que eu constatei em ambos os trabalhos, tanto do Yeston quanto do Krebs, que quando nós percebemos a percepção, né, auditiva, ela também implica a continuação de um nível de movimento, né, gerado por algum padrão rítmico ou um padrão de ataques previamente percebido. Então, se a gente começa, né, a bater, por exemplo, um pulso, o normal é que a nossa percepção antecipe esses ataques, né? A gente começa a querer antecipar a nossa percepção sensorial, ela gera um nível de movimento, né? A continuação desse nível de movimento intuitivamente, tá? Então, o que seria a dissonância metrorrítmica? Ela seria justamente a manifestação dessa antecipação, né, que nós temos, vamos dizer, embutida, né, na nossa cognição, né, a partir da percepção, obviamente, de um ritmo específico, de um padrão rítmico, de um padrão de ataques, e quando essa percepção, né, quando essa antecipação, né, que nós ficamos aguardando a confirmação, né, de um padrão que que foi previamente percebido, quando surge um novo padrão de ataques, né, efetivamente sonoro, cuja velocidade, né, desse novo nível de movimento criado, né, por esse novo padrão, ele não pode ser expresso, né, essa velocidade não pode ser expressa com a multiplicação ou divisão do nível anterior. Então existe um conflito entre esse nível de movimento que persiste na nossa cognição e a percepção efetivamente sensorial de um novo padrão, né, cuja velocidade entra em conflito com a velocidade do nível anterior. Então nós temos um exemplo aqui, o exemplo 11 é uma dissonância metrorrítmica gerada pela interação de um nível de movimento de velocidade 2 com outro nível de velocidade 3. Aqui a gente vai ouvir justamente a dissonância metrorrítmica na sucessão temporal e não mais na simultaneidade, né? Só que a questão que se coloca aqui e a necessidade de se criar esse conceito foi porque a nossa percepção ela tende a antecipar o nível de movimento que nós já ouvimos. Então ele acaba entrando, nesse caso aqui específico, em conflito com o nível de movimento que é gerado por um novo padrão rítmico que entra a partir do segundo compasso aqui e que, portanto, entra em conflito, né, com a velocidade do nível anterior. 1, 2, 3, 4. Muito bem, então a dissonância metrorrítmica é composta por um ritmo interpretado que é seguido por um ritmo não interpretado, sendo um conhecimento sensório-intelectual. Nesse caso, nós precisamos lançar mão tanto de um conhecimento intelectual, né, quando a gente faz tem uma abordagem analítica, né,
é analisar os níveis os ritmos, né, os níveis de movimento que nós temos aqui, né, sucessivamente, quanto também entender que nós partimos de um ritmo interpretado, ou seja, a gente entende esse primeiro ritmo como já interpretado, como já tendo uma sensação, né, métrica, uma certa configuração, já um todo organizado. E quando a gente passa no segundo compasso para um outro padrão, né, que implica um outro nível de movimento, esses dois níveis de movimento eles entram em conflito e, portanto, nós temos tanto um conhecimento sensorial quanto um conhecimento intelectual, no caso da dissonância metrorrítmica. Agora, o último conceito aqui que eu vou apresentar na palestra é o conceito de consonância rítmica deslocada. Esse conceito foi cunhado pelo próprio Yeston mesmo, que foi quem criou também o conceito de dissonância rítmica, e ele na verdade, definido como uma interação de dois níveis de movimento cujas velocidades são múltiplos ou divisores um do outro, ou até mesmo de velocidades iguais. Entretanto, os pontos de ataque iniciais de cada um dos níveis envolvidos se encontram deslocados entre si. Então, eu tenho um exemplo aqui. Esse exemplo, ele vai... exemplo 12. Nós temos uma consonância rítmica deslocada gerada pela interação de dois níveis de movimento de mesma velocidade. Então, foi o que eu acabei de falar. Nesse caso aqui, nós temos dois níveis de movimento de mesma velocidade. Vocês observem que na voz superior nós temos sempre uma sucessão. É um grupo de uma semínima e duas colcheias. Uma semínima, duas colcheias. Uma semínima, duas colcheias. Isso gera um movimento 4 porque a figura rítmica, a figura de nota menor que nós temos aqui, né, é a colcheia. Então são 4 colcheias. A cada 4 colcheias nós temos a repetição desse grupo de durações. E na voz inferior nós temos também a sucessão dessas mesmas figuras, só que deslocadas, uma colcheia para frente. Como vocês podem ver, a primeira nota da voz inferior é um Fá, só que ele está ligado, né? Então ele não vai implicar um ponto de ataque. O primeiro ponto de ataque aqui da voz inferior é na nota Sol. Na nota Sol 2 aqui, né? Então, a partir dessa nota, como a gente pode ver pelos colchetes aqui embaixo, nós temos um Sol, que é semínima, depois Fá sustenido e Mi, colcheias, então, ou seja, uma semínima, duas colcheias e depois de novo, Lá, semínima, Sol, Fá, duas colcheias e por aí vai. Então a gente tem um deslocamento aqui, ou seja, é o mesmo nível de movimento, tanto para a voz superior quanto a inferior. Entretanto, eles estão deslocados, eles começam em lugares diferentes. Então, isso gera também um conflito, né, entre eles. Porém, no caso, eu estou tratando eles aqui como, na verdade, como uma consonância rítmica. Então, eles não são tratados aqui como ritmos interpretados, né, mas sim como ritmos não interpretados, porque a partir justamente dessa análise aqui, análise da estrutura do ritmo mesmo, dos eventos, né, de cada uma das sequências de eventos sonoros, a gente entende melhor como que se relacionam, né, essas duas sequências, esses dois ritmos. Vamos ouvir então. Então, uma consonância rítmica deslocada é composta de ritmos, como eu falei, não interpretados, né? Sendo um conhecimento predominantemente intelectual. Falta ainda um conceito para eu tratar aqui na palestra, que é o conceito que esse foi também cunhado novamente por mim, consonância metrorrítmica deslocada. Né? Justamente pelo fato, vejam, que eu acabei de tratar sobre a consonância rítmica deslocada, ela pode gerar justamente uma sensação de conflito. Então, essa sensação de conflito, ela vai ser abarcada pelo conceito de dissonância
dissonância métrica, né? Como a gente viu antes, quando a gente tem a sobreposição de dois níveis de movimento, né, de mesma velocidade ou de velocidades, né, que representam múltiplos ou divisores um do outro, a gente pode ter essa sensação de conflito, como a gente acabou de ouvir agora na consonância rítmica deslocada, agora no exemplo anterior. Então eu vou aqui propor uma definição para esse conceito de consonância metro-ritmo deslocada, que seria a interação de dois níveis de movimento, um gerado por um padrão rítmico, né, ou padrão de ataques previamente percebido, que persiste na cognição do ouvinte, que é o que eu tratei lá quando eu falei de dissonância metro-rítmica, né? Então, esse nível de movimento que persiste na cognição, né, originado, né, de uma percepção prévia de um outro padrão de ataques, padrão rítmico, né, ele entra em conflito com um novo padrão de ataques, um novo padrão rítmico, né, cuja velocidade é um novo padrão efetivamente sonoro, cuja velocidade, né, cujo nível de movimento, né, nível de movimento e a velocidade desse nível representam um múltiplo divisor da velocidade do nível anterior, mas que apresenta um ponto de ataque inicial deslocado do ponto de ataque do nível anterior. Então nós temos um exemplo aqui, o exemplo 13, onde a gente tem uma consonância metro-rítmica gerada pela interação de dois níveis de movimento de mesma velocidade. Aqui nós temos também um nível de movimento 4, né, gerado também por um padrão, por durações, né, mesmo conjunto de durações que nós temos aqui em colchetes, né, sempre uma semínima e duas colcheias. A gente vai repetir isso, né, duas vezes aqui no primeiro compasso, e no segundo compasso a gente vai ter o deslocamento, né, desse nível de movimento 4, né, uma colcheia à frente também. Então esse número 4 entre parênteses é o local onde, em tese, o nosso ouvido ele espera que o nível de movimento 4 ele continue. Entretanto, isso não é correspondido, né, na medida em que esse nível de movimento 4 ele vai ser deslocado, né, uma colcheia à frente. Então vamos ouvir aqui. Bom, então uma consonância metrorrítmica deslocada é composta de um ritmo interpretado seguido de um ritmo não interpretado, sendo, portanto, um conhecimento tanto sensorial, né, já que a gente está considerando tanto um ritmo interpretado, quando a gente começa, né, aqui no primeiro compasso do exemplo 13, quanto também um conhecimento intelectual, porque aí a gente vai relacionar, né, o nível de movimento, né, que a gente observa no primeiro compasso aqui desse exemplo 13, relacionar ele com a nossa, né, com esse nível de movimento que permanece na nossa cognição, e intelectualmente a gente entende que esse nível de movimento no segundo compasso ele é deslocado para frente. Então, nesse sentido que o conceito de consonância metro-ritmo deslocado ele vai abarcar tanto, né, um conhecimento tanto sensorial quanto um conhecimento intelectual. E é justamente isso que faz, né, no meu modo de ver, é justamente essa riqueza de interpretações, né, tanto o conhecimento perceptivo, né, sensorial do ritmo, quanto o conhecimento intelectual do ritmo, ou seja, tanto o ritmo sendo entendido como um objeto sensorial, quanto o ritmo sendo entendido como um conceito, né? Essas duas abordagens elas fazem com que o ritmo seja muito, muito rico, né? Muito rico, e justamente talvez por isso que eu encontrei justamente no meu trabalho, né, uma diversidade tão grande de perspectivas em relação ao conceito de ritmo, ao conceito de polirritmia e também ao conceito de dissonância rítmica. Eu agradeço imensamente a professora Luciana Monteiro, novamente, pelo o convite para eu realizar essa palestra para o projeto Viva Música, e também a todos os alunos espectadores desse projeto incrível, maravilhoso da UFMG.
Muito obrigado a vocês. Eu convido todos a participarem aqui, escreverem aqui embaixo seus comentários, tá? Que depois eu vou responder cada um dos comentários com o maior prazer, tá ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.